Olá, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai abordar a relação indivíduo e sociedade. Como que se forma, essa relação e quão próxima, é essa relação e como uma depende da outra. No caso, o indivíduo, da palavra não dividido, ele só existe dentro de uma sociedade, ok? Então, o indivíduo, ou seja, a pessoa, ela só se torna indivíduo quando ela se entende dentro de um conjunto social. E é claro que, uma sociedade só pode ser compreendida com um conjunto de indivíduos, ok? A primeira parte que a gente vai trabalhar hoje é exatamente essa. Pegando uma citação, do livro Indivíduo e Sociedade, nós temos assim, ó: o indivíduo no interior de uma determinada sociedade, ele é singular, o qual só existe a partir da existência de um conjunto e, em certa medida, é definida pela relação com grupos que constituem esse conjunto. Logo, a palavra indivíduo, vem do latim indivíduos, que significa não dividido. Esse é o primeiro conceito base para a gente começar a abordar, esse assunto entre indivíduo e sociedade, ok? Uma coisa importante também aqui, uma outra citação, para os primeiros pensadores, a sociedade exerce pressão sobre os indivíduos. E essa coerção, objetivada de várias formas, como, por exemplo, família, igreja, exército, escola, ela exerce uma função. Se a gente recordar, o Durkheim falava isso, dessa pressão da sociedade para o indivíduo, ok? Avançando um pouco mais, nessa relação, nessa via de mão dupla, nós temos aí dois viés, Quando o indivíduo, ele tem mais a oferecer ao outro, numa atitude altruísta, o outro vai ganhar mais. Quando o indivíduo se tranca, e não oferece nada ao outro e só ele se beneficia, é uma relação egoísta. Então nós temos aí, nesse bate e volta, uma relação que pode ser altruísta, ou seja, alimentando o outro, ou uma relação egoísta, onde você apenas ganha, e não tem nada para passar, ok? Uma outra coisa importante, da gente observar, dentro dessa dicotomia, indivíduo e sociedade, é importante salientar que para as teorias sociológicas recentes é fundamental superar a dicotomia construída pela tradição sociológica, que envolve termos como objetivo e subjetivo, ou coletivo e individual no caso, ou ainda um micro estudo ou um macro estudo. Para muitos estudiosos, os estudos confinados à polarização apontada são estéreis por impedirem a compreensão de que não existem tais polos. O que social é individual e o individual também se faz social. Nesse sentido, existiria uma permanente construção social, sendo a realidade social uma construção difusa em que os indivíduos e o social se confundem. Bom, essa citação ela resume muito bem esse módulo, no sentido de, atualmente, os estudiosos eles tentam superar essa ideia de que há um indivíduo e a sociedade. E, na verdade, não, os sociólogos já tentam entender que isso é uma construção coletiva, é uma construção que se dá, não há uma forma separada, não existe um sem o outro, ok? Bom, a gente fecha esse módulo indivíduo e sociedade, tentando fazer um pouco dessas relações, entendendo como o indivíduo ele se comporta dentro de uma sociedade e como essa sociedade, com as suas instituições, age sobre o indivíduo. É interessante porque a gente sempre retorna nos clássicos da sociologia para tentar fazer essas análises. E a gente remete até os dias de hoje mesmo. Como se dá a relação de um indivíduo, as regras que vêm da sociedade. O indivíduo ele é capaz de respeitar aquela regra ou ele infringe, ele tenta superar aquela regra.
É interessante essa busca porque parte muito do individual, mas que se entende como coletivo, né? Também parte muito das memórias, né? As memórias individuais de um determinado grupo, né? E como elas se ajeitam, né? Dentro de uma sociedade. São relações que ao mesmo tempo são muito particulares, né? E relativas, né? Se a gente pensar os indivíduos judeus numa sociedade alemã da década de 30 e década de 40, né? E naquele mesmo território os indivíduos alemães, né? Então é interessante a gente buscar um pouco desse entendimento também. A ação do indivíduo se dá muito pelo contexto, né, da sociedade. E é claro que a sociedade, de certa forma, ela também, né, só existe porque há um conjunto de indivíduos pensantes, né? Bom, espero ter contribuído um pouco. A gente, né, tenta aí explicar de uma forma, tentando buscar um pouco essa proximidade, né, com os nossos dias de hoje. Qualquer dúvida deixa aí embaixo, tá? E espero que tenham gostado. Até a próxima. Forte abraço.